Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Teologia na Prática. Mais uma semana que nós estamos aqui trazendo boa teologia na internet. Bom, você deve estar estranhando, né, que eu estou sozinho aqui num cenário diferente, porque o programa dessa semana ele é diferente do comum. Primeiro porque hoje nós não estamos ao vivo, esse programa ele foi gravado. Eu e o Lucas recebemos nesse podcast o Rafael Pascoaloto para uma entrevista com o tema O Cristão e a Política. O Rafael Pascoaloto esteve conosco na nossa igreja domingo pela manhã, trazendo uma palestra sobre o tema do seu livro, o seu livro que é com o título O Herodes Moderno, a erotização e relativismo infantil. É um tema muito importante. Se você quiser assistir essa palestra completa, está aqui no canal da Igreja Getsemane de Caxias. Depois você pode assistir, é um tema que vale muito a pena você assistir. Bom, daqui a pouco eu já vou colocar aqui a entrevista. A gente fez diversas perguntas para o Rafael sobre o tema política, porque além desse livro, o Rafael ele é teólogo, ele é evangelista na Igreja Batista Nacional Ágape de Bento Gonçalves, e ele também é o presidente da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Bom, então ele já é do meio, tem bastante conhecimento para compartilhar com a gente. Mas antes de nós irmos para a entrevista, queria fazer aquele pedido de sempre para você já deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal da igreja se você ainda não é inscrito e compartilhe o link dessa entrevista com o maior número de gente que você puder, tá bom? Também eu queria deixar um versículo bíblico que é muito relevante nesse tempo que nós estamos passando, sei lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 2, que diz assim: orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então é um tempo que nós devemos orar pelas autoridades, pelo nosso país e também nos posicionarmos como cidadãos, tá bom? Então fique agora com a entrevista com o Rafael, que Deus te abençoe e nos vemos terça-feira que vem, em nome de Jesus. Até mais! Olá pessoal, então estamos aqui com o evangelista e teólogo Rafael, né? O senhor é presidente da Câmara também lá de Vereadores de Bento Gonçalves. E o Rafael ele teve uma palestra, acabou de palestrar pra gente aqui. Depois a gente vai deixar o link da palestra completa sobre erotização infantil. Mas a gente queria falar um pouquinho sobre política. Cristão e a política é o tema do nosso podcast de hoje. A gente quer deixar algumas perguntas para o Rafael. Rafael, obrigado aí por dispor do teu tempo aí para tirar essas dúvidas com a gente, tá? Muito obrigado. Com certeza. Deixa eu antes cumprimentar o Lucas, Fabiano, a você que nos assiste, que acompanha. E parabenizar, é um tema importantíssimo. Estamos no limiar de uma eleição, né? Então... É muito importante, né, Rafael? Bom, nós sabemos já um pouquinho, tu comentou ali na palestra, mas a gente vê nas redes sociais, muitas vezes, muitas pessoas da área evangélica, da igreja, se posicionando, né, em questão da política, e o pessoal fica comentando, não, lugar de igreja na igreja, nas quatro paredes. Política é outra coisa. O que você acha? Você acha que o cristão deve se envolver na política, buscando os interesses? O que o senhor acha aí? Fabiano, eu dou graças a Deus que a igreja evangélica nos últimos anos resolveu despertar e reassumir o protagonismo em pautas, em assuntos e em ações que nós outorgamos aos grupos políticos. Eu falava nessa manhã que, diante da omissão da igreja, durante todas as eras da igreja, quando nós estudamos a história da igreja, a igreja sempre pautou a moral, os costumes, os princípios de uma sociedade. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje, às vezes as pessoas falam assim, olha, mas Rafael, Jesus está voltando, é o final dos tempos, né? Por quê? Porque olha quanta pornografia, erotização,
corrupção, aí eu corrijo e falo assim, olha, sim, eu entendo também que Jesus está voltando, mas não por causa disso, porque isso não é uma novidade no mundo. Se nós lermos a epístola que Paulo escreve aos Romanos, já nos 2 primeiros capítulos, ali ele repreende atitudes homossexuais. Ele fala assim, olha, os homens, deixando o costume dos homens, as mulheres, por isso Deus os entregou. Então você veja que não são assuntos dos nossos dias. Desde que mundo é mundo, se nós estudarmos a cultura, as guerras gregas, os generais levavam adolescentes para pós-batalha ali praticarem orgias para se aliviarem das guerras. Isso é história grega. No momento em que a igreja se isolou, se enclausurou nos seus castelos e cantou restitui, eu quero de volta o que é meu, parou de influenciar, nós entregamos esses assuntos a esse grupo político que começou a falar sobre aborto, sobre eutanásia, sobre feminicídio, diversidade, opção sexual, que são assuntos que a igreja deve retomar o protagonismo. A igreja simplesmente mudou o pagão Império Romano. Os bárbaros invadiram Roma, mas a igreja não foi conquistada. A igreja se manteve, porque ela sempre foi sólida, forte, influenciadora. No momento em que nós olhamos só para nós e ficamos nos saciando nas nossas necessidades, aí o mundo não parou de agitar esses assuntos, a tal ponto que chegou uma época em que política, assuntos polêmicos, nós outorgamos e aí vivemos tudo isso que nós estamos colhendo de resultado. O senhor falou sobre o que o apóstolo Paulo fala e ele adverte a igreja sobre a imoralidade sexual. Ele tem ali, ele aponta vários comportamentos da imoralidade. Não é questão da igreja hoje só identificar, por exemplo, o homossexualismo. É que hoje é a maior luta, né, da igreja dentro, por exemplo, de faculdades federais. Como é que o senhor vê que a igreja precisa se comportar diante desse assunto? Hoje as igrejas são mais modernas, né? Nós temos escolas infantis, nós temos grupos de jovens. Como é que tem que ser pautado essa ideologia de gênero para ensinar as crianças devidamente na sociedade cristã? Primeiramente, entendendo que quando você vai para a arena pública, não existe mais amadorismo, Lucas. Não tem mais amadorismo. Por exemplo, quero tratar com mendigos de rua, quero tratar com dependentes químicos, quero tratar com crianças no albergue. Não existe mais boa vontade. Nós temos que ter capacitação. Pessoas, em primeiro lugar, obviamente, que regeneradas, né? Nós entendemos que na nossa visão cristã, nascidas de novo, a nossa maior arma é a Bíblia, né? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa segunda arma, num lado é a Bíblia, no outro lado, já disse Agostinho, ora e labora, ou seja, é Neemias, né? Espada e a pá, né? Lá fazendo os muros, mas a nossa segunda arma é a lei. A lei, nesse sentido, é a nossa arma. Porque senão eles vêm com assuntos de preconceito. Tu não pode falar sobre isso porque aí é preconceito, é sexismo, é homofobia. Não. Vamos lá. Para existir um Estado, o Estado precisa de 3 coisas para existir. Em primeiro lugar, precisa de território. O Brasil tem um território, né? Tá, na América Latina tem território. Precisa de poder. Tá, qual é que é o poder do Brasil? Uma monarquia, uma ditadura? É um parlamentarismo? Não, é uma república federativa, um presidencialismo. E terceiro lugar, o que tem que existir? Povo. Por isso que a nossa Constituição, artigo 226, vai dizer assim, olha, a família, a base da sociedade, tem proteção especial do Estado. A palavra especial aí, Lucas Fabiano, dá toda uma conotação jurídica importante. Por que ela vai fazer isso? Porque para existir Estado tem que ter povo. Então o Estado brasileiro, não é preconceito, vai pegar a família heterossexual e vai proteger. Porque ela sabe que se ela não proteger a procriação e a relação heterossexual, não há mais povo. Acaba aquela população e o Estado vai extinguir.
Então não é uma questão de preconceito, não é uma questão de ir contra esta ou aquela opção sexual, mas o Estado brasileiro, artigo 226, vai proteger a família para que aí sim o Estado dê continuidade. Então, Lucas, sendo um pouco mais objetivo nessa resposta sim, estarmos nesses espaços públicos, praças, faculdades, escolas, debates acadêmicos, pautando de uma forma sóbria, que o Espírito Santo nos dá, de uma forma honesta, na verdade, como é o Espírito Santo, mas usando a lei. Tendo capacidade para falar daquele assunto. De uma forma inteligente. Às vezes a gente usa muita força, né? Tá polêmica. Tá acostumado. Deus fez macho e fêmea. Temos que ter mais sabedoria, né, nesse caso. Bom, e o que tu acha aí, Rafael, dos cristãos, né, que eles apoiam partidos políticos que são contrários, né, resumindo, de esquerda? O que tu acha? Que, de alguma forma, eles estão sendo contrários com as escrituras? Qual que é a tua opinião, assim? Nós ouvimos, às vezes, nos debates, né, nós falamos, que pena que a eleição ficou polarizada, que pena que nós temos dois opostos, não era para ser assim, era para ter um diálogo mais civilizado. Vamos lá, Fabiano, Lucas, você que nos assiste, tem como não ser assim? Quando nós lemos as epístolas paulinas, principalmente, o João já é mais calmo, mas Paulo não tem escala cromática. Paulo não existe cinza para Paulo. Ou é preto ou é branco, ou é luz ou é trevas, ou é Cristo ou Belial. Eu não tenho como eu ser cidadão político e compactuar, chegar para uma agremiação partidária a favor da corrupção e falar assim, olha, por favor, não roube 1 bilhão, fica no 500 milhões, tá? Pode ser assim, tá bom, tu quer erotizar crianças de 10 anos? Não, começa a partir do 12. Negociar. Não tem como ligação, então vai ser polarizado. E aquele que é favorável a esses partidos que são contrários à Bíblia, o meu conselho é: foge dela, povo meu. Não tem como compactuar, porque é luz ou trevas, é Cristo ou Belial, sabe? Nós não é céu ou inferno, não tem como ter esse. Então tem que ter um despertamento. Todos os partidos têm corrupção, não há moralista. Perfeito, né? Não há perfeição na igreja, não vai haver nesse meio, mas tem partidos que exigem votar em cartilha. Ou seja, a cartilha do partido diz assim, olha, tem que ser assim, senão tu é expulso do partido. Uhum. Principalmente partidos da esquerda são assim, porque a história já mostra como eles expulsaram pessoas. E a gente, o senhor falando que tem partido que mesmo aparentando não ter corrupção, às vezes possa ter. E também tem políticos, pessoas, indivíduos que vão errar. Nós, às vezes, temos uma dificuldade de olhar para certos indivíduos que levantam a bandeira conservadora e dizer, ele não é, ou ele está se aproveitando do público evangélico. Mas a verdade é que a gente precisa olhar para ideias que eles estão defendendo. Então, nós como cristãos, como devemos votar nessas pessoas? Porque agora a gente tem uma eleição de deputado estadual, deputado federal, governador, senador, presidente. Como precisamos olhar? Precisamos encontrar indivíduos ou ideias boas nesses indivíduos. Perfeita colocação, Lucas. Mas vocês apoiam o fulano porque tem a pauta, né, favorável aos princípios bíblicos. Poderia ser o João. Se fosse o João defendendo aquilo ali, nós iríamos no João. Se fosse a Maria defendendo aqueles princípios, nós iríamos na Maria. É que nós encontramos em certos candidatos aqueles que mais se alinham com os nossos princípios. Então não é idolatria, não é cegado, não é nada disso. Nós entendemos ser esses candidatos aqueles que nós mais se alinhamos. E bem você colocou também, Lucas, que hoje o Brasil vive mais um parlamentarismo que um presidencialismo. O que eu quero dizer com isso? Nós vimos o que muitas vezes o presidente quis pautar lá na Câmara, e os ex-presidentes do Senado também sentaram em cima e não pautaram, porque é o poder hoje do parlamentarismo, mais que o presidencialismo. Então é muito importante nós definir deputado estadual. Não é chega lá na urna, eu quero votar no presidente. Calma,
Começa no deputado federal, é o primeiro voto, deputado estadual, governador, senador. Nós temos somente 2 votos do executivo, que é o governador e o presidente. O resto é tudo parlamentar, é tudo legislativo, deputado federal, estadual e senador. Então, nós temos, e aqui, gente, fica um alerta, caberá ao próximo presidente indicar 2 ministros ao STF, com a saída da Rosa Weber e do Ricardo Lewandowski, que vão se aposentar, né, 73, se eu não me engano, anos, 74. Caberá ao próximo presidente indicar outros 31 magistrados no Brasil, são aqueles que definem no tribunal, e caberá ao próximo presidente a questão educacional. E aí que entra o Plano Nacional de Educação, que foi feito no governo Dilma em 2014, que tem vigência de 10 anos, 2024, e a primeira BNCC, que foi da Dilma, 2015, vigência de 10 anos. Então caberá ao próximo presidente definir os rumos da nação na educação nos próximos 10 anos. É muito importante. E como votar certo, Rafael? Então, porque assim, eu já converso com muitas pessoas, eu já vi gente que dizendo, eu não gosto de política, o primeiro que me pedir voto eu vou votar, ou no dia da votação, o primeiro santinho que eu ver na rua eu vou pegar e vou votar. Isso não é como decidir um voto, né? Então, que conselhos práticos tu daria para escolher um candidato? Né? Porque, como foi dito que não é só uma pessoa que tu vai ter em votação, são várias, né? Então, como decidir o melhor candidato para cada um do seu nível ali? Eu diria que tem que ter 2 coisas muito importantes, tá? Ele tem que ter capacidade, né? E ele tem que ter chance. Ele tem que ter capacidade, ou seja, ele tem que entender do que ele está falando, e ele tem que ter chance, porque senão tem muito, nesta época, candidato desleal. O que é o candidato desleal? É aquele que concorre a deputado estadual, mas ele não quer se eleger estadual porque ele não vai conseguir, porque é difícil. Tu tem que fazer 35, 40 mil votos. E a federal tu tem que ter lá 80, 90, dependendo do partido. É bastante voto. Então ele não quer ganhar, ele quer se projetar para a próxima eleição municipal, né? Então ele tem que ter competência e ele tem que ter chance de chegar lá. Então, primeiramente, isso daí, Fabiano, esses 2 quesitos. Posteriormente, conhecer a história do candidato. Porque agora todo mundo se traveste de... Gente boa, né? De santo, todo mundo da paz do Senhor. Há uma conversão em massa de candidatos, né? Que aparece na igreja nessa época. Eles vêm na igreja. Então, se a pessoa congrega, se é alguém que está em comunhão com a igreja, pergunte para o seu pastor. Os pastores, graças a Deus, estão antenados, conhecem as pessoas. Pergunte para o seu pastor, para o seu líder de jovem, né? Sei lá, o líder do Ministério de Louvor, que graças a Deus a igreja tentou, está atenta a isso. Então, se você não sabe quem votar, não pegue o primeiro santinho que você vê na rua. Realmente, vá agora. Nós temos 14 dias. Daqui não no próximo, no outro domingo já é a eleição. Então, por favor, fale com pessoas sérias, pessoas de bem que vão indicar candidatos. E se não tivesse acesso a ninguém, pesquise, entre lá, gostei do fulano, veja a ideologia dele. Jesus já disse, não tem como produzir... uma árvore, né? Uma árvore, né? Ou a árvore vai produzir frutos bons ou ruins. Não tem como uma fonte de água doce produzir água salgada. Ou seja, se a ideologia do cara... mas ele está num partido, né, de esquerda, ele vai pautar a direita. Não vai. Ele não vai. Ele é de direita, ele vai pautar a esquerda. Não vai. Ele já está definido, né? Ele só está agora, né, tentando camuflar alguma coisa que ele já é. Hoje em dia as pessoas elas querem votar por aqueles que vão botar uma comida mais barata na sua mesa, né? Vão baixar a inflação, enfim, impostos. Mas as pessoas esquecem que a gente vem de uma pandemia, né? E uma pergunta prática para o senhor responder aqui: o socialismo é a solução para a economia do Brasil? Olha, Lucas, parabéns, obrigado por essa pergunta. O socialismo não sou eu, é a história. Tem demonstrado que ele é mais devastador que qualquer pandemia, que qualquer catástrofe natural, que qualquer fome. Matou, a história diz isso, 110 milhões de pessoas. O que é o socialismo? O socialismo
é a grande doutrina socialista, né? E aí vem as suas ramificações. Nazismo é uma ramificação do socialismo, comunismo é uma ramificação do socialismo, né? Mas por isso que a tua pergunta é inteligente. As formas gerais, os braços gerais do socialismo demonstrou onde foi, devastou. Ex-União Soviética, 62 milhões de mortos. China, com Mao Tse Tung, Cuba, sabe, nós estamos vivendo agora recentes socialismos com Venezuela, agora no Chile, Argentina, Vietnã, Coreia do Norte. São tudo, sabe, é tudo ditaduras. Eles nunca entraram pelo voto popular. Quando eles assumem, eles devastam. Sempre foi através da luta armada, da guerra. Então, assim, olha, o socialismo, eu digo por princípio, não compactua com o cristianismo. É um câncer que se instala e aonde passou, devastou. Então, não é a solução. São ideias até bonitas. Na teoria é lindo. Com práticas terroristas, às vezes. Exato. Eu só vou acreditar num deputado, num parlamentar comunista, se ele for morar em Cuba. Por que ele não vai para a Venezuela? Por que ele não elogia? Não adianta fazer moção de apoio, apoiamos o ditador. Não, vai morar lá. Então faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Por que na prática não acontece isso? Eu queria, para entender um pouquinho, como tu entrou na política, Rafael? Falar um pouquinho de ti agora. Como é que tu entrou nessa área política? Eu sou de 1981, né? Tô com 41 anos. Meu falecido pai foi vereador 20 anos em Bento, né? Foi 5 mandatos. Eu sou de 81, a primeira que ele se elegeu foi em 88. Aí ele se elegeu e reelegeu 5 vezes, em 2006 ele faleceu. Aí eu concorri em 2012 para vereador em Bento, eu perdi. Fiz mais votos do que 3 eleitos lá, mas a legenda não me proporcionou. E aí eu trabalhava num hotel ali em Bento. E aí em 2016 saí para concorrer. Graças a Deus ficamos em primeiro lugar em 2016. 2018 me elegi presidente da Câmara. Nossa Câmara lá é biênio, é 2 anos. Então eu me elegi para 19 e 20. E me reelegi vereador e presidente para 21, 22. Então eu estou no meu 6º ano de vereador e no meu 4º de presidente. E com todos esses anos sempre envolvido em causa social, em conselho tutelar, por isso do livro, né? É uma área que eu tenho colegas lá, por exemplo, uns defendem idosos, né? Outro meio ambiente. Prolifera no nosso meio, como eu sei que o público, a maioria aqui é público cristão, prolifera no nosso meio a causa pet. E eu falo isso às vezes, sabe, uma dor no meu coração. Amo o animalzinho, amo gato, amo cachorro, me criei com gato, com cachorro, mas essa supervalorização ali não é bíblica. Não é bíblica. Como é que pode o mesmo Espírito Santo, que agora está chorando com o missionário em alguma parte do mundo, em que ele está tendo que cortar grama para fazer chá para o filho, porque ele não tem o que dar para o filho, pode compactuar com alguém que gasta milhares de reais por mês com um cachorro? Cada um sabe do seu dinheiro, eu não quero aqui polemizar, cada um sabe, mas, né, será que nós não estamos de repente deixando de olhar? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e o que se perdeu foi a raça humana e não a raça animal. Então nós temos, sabe, eu tenho colegas, voltando, colegas que são, enfim, da causa pet e tal. Eu acho que o ser mais vulnerável é a criança. A criança não tem noção de mundo. O pet, tu colocar num lugar, ele se adapta, sabe? O idoso tem noção do mundo. A criança, tu largar ela no lixão, se tu não, ela vai morrer. Tu largar ela na rua, ela vai morrer, se alguém não cuidar dela. Até eu ia te perguntar qual era o teu propósito na política, mas tu já deixou bem claro. Isso. Mas que conselho tu daria para alguém que quer entrar na política, um cristão? Que assim, eu creio que o cristão tem que estar em todas as esferas da sociedade, né? Uma vez o pessoal achava que o cristão era o pobrezinho, humilde. Hoje nós vemos que não. O cristão até tem... acho que o IBGE diz que em 2032 vai ser maior o número de evangélicos no Brasil do que de outras religiões, católicos, enfim. Então o cristão tem que se posicionar.
né? E ocupar cargos que for. Conselho daria para quem quer entrar na política e fazer a diferença, né? Sim, exatamente. Em primeiro lugar, tem que ter uma capacitação, né? Capacitação que eu digo assim, ó, tem que ter uma bandeira, tem que ter uma área que ame defender, porque é uma área bem desgastante, né? Bastante litígio o tempo inteiro. Tem que ter bem fundamentado o que quer. Tem que ter uma unção é uma capacitação, né? Porque se para coordenar uma congregação de 100 pessoas, de 50 pessoas, nós dizemos que tem que ter uma unção, o pastor tem que ser ungido por Deus. Quem dirá tratar com uma cidade que nem vocês aqui, 500 mil habitantes. 600, cara. 600, tu tem que ter uma capacitação sobre-humana, porque tu não consegue lidar com algumas questões. Então, em primeiro lugar, tem que ter um chamado de Deus, uma confirmação do povo de Deus, porque isso é um pastorado. Pastorado não cai do céu, né? E o sacerdócio é muito parecido com a vida pública. Ambos têm uma vida exposta, ambos administram algo, um uso comum das coisas, né? São muito expostos, criticados, enfim, é muito semelhante. E assim como um pastor, ele é ungido por Deus, mas confirmado pelos homens, né? Assim é um político. É o rei Davi, né? Ele é ungido, né, lá no pasto, mas ele é confirmado entre os homens que vê nele a liderança, mas não de graça. Ele matou o urso, ele matou o leão, ele matou o gigante. Você veja, quem quer se envolver na questão política tem que ter uma causa, né? Ele tem que já ter um trabalho social, ele tem que administrar conflitos, sei lá, ele tem que ter uma bandeira, ele tem que ter uma causa que ele ame falar daquilo, se envolver com aquilo. Aí são várias, né? Seja na causa da criança, na causa pet, na do idoso, do meio ambiente, né? Sabe? Porque a igreja em si, ela não é uma causa em si, eu entendo, né? Como é que eu posso me explicar sobre isso? Ela é, sim, a cultura cristã necessita de representantes, mas eu não posso só pautar, quando eu vou para a esfera pública, só pautar as coisas da igreja, né? Uhum. Eu tenho que ver o geral, né? Exatamente. Uhum. E sempre que eu faço obra de Deus, eu estou fazendo o geral. Por exemplo, Neemias, quando chega para reconstruir Jerusalém, ele fica sabendo que está devastada, né? E ele chora lá. Ele pede licença, conversa com o rei, pede madeira, guardas, coisa e tal. Quando ele chega lá, que ele vê a cidade destruída, qual é a primeira coisa que ele faz? Se fosse um missionário cristão, às vezes chega lá, sei lá, chega lá na África, a primeira coisa que quer fazer, construir uma igreja. Né? Não, vamos pegar ali tijolo, mas vamos construir uma igreja. Neemias não faz isso. Como é que vai ter culto a Deus com as pessoas em insegurança? Olha a visão dele. Não, primeiro precisa do quê? De muro. Vamos proteger as pessoas. Como é que vai ter templo, culto a Deus, com as pessoas preocupadas? Né? Adorando a Deus olhando para o carro, né? Olhando se o inimigo está ali. Não, eu tenho que proporcionar um ambiente seguro. Olha a visão de Neemias. Então ele faz o quê? Primeiro, os muros. Lá depois Esdras vai fazer o templo. Mas primeiro nós cercamos. Aí eu seguro, eu cultuo a Deus. Alimentado, eu adoro a Deus. Então, é isso que eu quero dizer. Não é que a igreja não... o representante de Deus na política, da igreja na política, tem que ver o macro. Uhum. Show de bola. Herodes moderno. Para bom entendedor, meia palavra basta, né? Como você diz. É uma preocupação hoje, porque muitos políticos e vários ativistas querem matar essa crença familiares, e eles começam por quem? Pelos menores, né? Qual é a tua ideia sobre esse ensinamento? Ele tem que partir dos pais, da escola, da igreja, ensinamento sobre sexo, sobre droga, sobre religião. Olha só, Lucas, o título do livro não está desassociado. Eu não tenho como erotizar uma criança se eu não relativizar princípios, né? Ou seja, a criança de 5 anos pode fazer sexo com adulto, né? Pedofilia. Pode ou não pode? Não é tão grave assim. Então eu relativizo esse crime grave e aí começa a ficar normal. E o Herodes moderno, porque justamente esta doutrina que tem matado
né, nos nossos dias as crianças, como Herodes queria matar a criança, né, aquele bebê Jesus. Então, hoje, função primordial dos pais é dar as verdades absolutas para as crianças. Cabe à mãe e ao pai doutrinar na questão cultural. Isso é o que diz a lei, Estatuto da Criança e Adolescente, Código Civil, Código Penal, Lei do Consumidor, Constituição Federal, vai dizer que a transmissão cultural cabe ao pai. Né? A escola cabe os conhecimentos que o pai não tem capacidade, português, matemática, biologia, física, mas a lei brasileira diz que cabe ao pai ensinar esses assuntos, sexo, religião, cultura. Tá. Mas então o professor não pode dar aula de educação sexual. Sim, até porque hoje existem os temas transversais. Sim, ele pode falar, mas ele não pode ferir, abusar a capacidade cognitiva da criança. O limite quem dá neste assunto é a família. Por que às vezes a criança chega em casa e ela está incomodada e diz assim, olha, o professor hoje mostrou tal coisa, porque ela foi agredida na sua capacidade de compreensão, senão ela não fala. Se ela está lá brincando, se ela está lá vendo coisas do dia a dia, ela não fala. Ela salienta, acende o alerta na cabecinha dela porque ela viu alguma coisa diferente. Então ela foi agredida na sua compreensão. E aí esse é o limite, quando ela foi agredida. Então esse assunto não pode... O professor tem que dar linhas gerais de respeito ao diferente, sim, chegou numa certa idade lá, na adolescência, pode falar, claro, sobre métodos contraceptivos, mas eu não vou chamar eu não vou chamar um artista para lá dar um show de camisinha. Sim. Tem limite, né? Tem limite. Eu vou falar de método contraceptivo. Então, assim, olha, é o pai e a mãe, Lucas. Cabe ao pai e à mãe. Porque hoje querem colocar essa responsabilidade sobre a escola e muitos pais, né, eles aproveitam isso, vai para a escola e vai aprender, fujam dessa responsabilidade. Hoje a gente tem crianças, jovens que crescem, vão para a faculdade federal, mudam totalmente seu pensamento. Eu conversava com o Fabiano antes sobre isso, porque as gerações passadas, pais passados, eles fugiam dessa responsabilidade e hoje jogam nas mãos das escolas. Então, é um conselho para os pais, né, aproveitar, o senhor é um evangelista, teólogo, e dizer que a responsabilidade é dos pais, ensinar essa crença e esse ensinamento cultural do que a gente prega dentro das igrejas. Né? O resgate dos pais nesse assunto não é porque ele não é graduado em sexologia, não é porque ele não é doutor em medicina, sabe? Não é por causa disso que ele tem que ensinar, nem que seja o beabá dele. O beabá dele é mais importante que qualquer doutor que não conhece a criança falar no assunto. Ótimo. Rafael, hoje o tempo é curto, Sim. né? Rafael tem um compromisso agora. Nós queremos te agradecer mais uma vez por esse tempinho e ressaltar que é importante, então, o povo cristão se envolver com a política. Senão daqui a pouco a gente vai ter que fazer casamento homossexual, senão vai ser preso. Então, hoje nós precisamos nos posicionar para que futuramente a gente seja até impedido de pregar o evangelho. Tá, Rafael? Obrigado mais uma vez. E se o pessoal quiser aprender mais e tal, tu tem nas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Isso, colocar lá Rafael Pascoaloto, tem lá a minha fanpage, eu sempre coloco lá o meu trabalho parlamentar, do próprio livro. Todas essas lutas aí, desde 2017, estão na minha fanpage. Só para rapidamente, um exemplo, eu fui na biblioteca em Bento e retirei o livro da exposição Queer Museu. Foi quando o curador da exposição, Gaudêncio, não satisfeito porque o Ministério Público interviu e cancelou a exposição, ele reuniu as obras e enviou para as bibliotecas. Fiquei sabendo, fui lá, retirei o livro, quase morri de tanto ataque na época, né? Tá tudo na minha rede social. Se alguém ficou em dúvidas ou adquiriu o livro por outros meios, só entrar lá, Fabiano tá lá, né? Rafael Pascoaloto, me manda, eu não sou tão rápido para responder, mas eu respondo. Se o pessoal quiser adquirir o seu livro também nas redes sociais, tem essa é a forma? Isso, redes sociais, Editora Santorini, tá lá, Editora Santorini, colocar o título do livro, Erotização e Relativismo Infantil, tá lá. Então tá. Certo, gente? Obrigado, Rafael. Obrigado. Obrigado, Fabiano, Lucas, obrigado a você que acompanhou. Amém. E depois a gente vai deixar o link aí da palestra completa que ele deu aqui na nossa igreja. Certo, gente? Deus abençoe. Até mais. Até mais.
Você acabou de assistir a nossa entrevista com o vereador Rafael Pascoaloto. Como você sabe, ele esteve também nesse último domingo conosco, palestrando aqui na nossa igreja no culto da manhã. Você pode assistir nesse mesmo canal que você está assistindo o nosso podcast. Estou aqui para trazer os avisos da semana. Na quarta-feira, amanhã, ao meio-dia, nós temos o nosso culto. Também amanhã nós temos o culto da noite, às 19h30. Sábado é um dia especial para os homens da nossa igreja. Nós temos o almoço do grupo de homens e você, homem, é nosso convidado especial. Se você quer participar, compareça aqui na igreja para falar com alguns dos pastores ou mande um WhatsApp para o nosso pastor para que você saiba as informações devidas para participar conosco. Mas participe, entre nessa comunhão com os homens da nossa igreja. Domingo pela manhã, às 9 horas, nós temos o culto e também às 19 horas temos o culto da noite. Que você possa estar conosco num desses dias, trazendo a sua família e conhecendo a nossa igreja para que você possa ser abençoado por Deus e estar junto nessa comunhão. Eu espero que esse podcast tenha sido produtivo para você e tenha abençoado a sua casa e a sua família. E se abençoa a sua casa e a família, deixe seu like, deixe a sua curtida e compartilhe com os seus amigos, com a sua família, para que eles também possam ter uma noção do cristão e a política. Que Deus abençoe vocês e semana que vem, terça-feira, às 8 horas, nós estamos aqui com o nosso podcast Teologia na Prática. Um beijão no coração de todos e Deus abençoe.